vontade de falar. Continua aí o louvor. Precisa de palavra, não tá tão bom. Obrigada. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Camila. Prazer, mozinho. Você já me conhece. Então tem uma galera vindo aqui a primeira vez, né? Tem alguém dessa galera da primeira vez que, tipo, é a primeira vez que vai numa igreja também? Tipo, nunca foi numa igreja? Tem alguém que, tipo, não cresceu em igreja aqui, que, tipo, foi ouvir dessas coisas mais recentes? Legal, Manuzinha. Irado, gente. Irado. Eu acho muito legal. Porque Deus é um Deus muito simples, muito acessível, né, para todo mundo. Ele, tipo, se revela pra gente muito independente de lugar, assim. Então, cara, que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente está falando sobre uma nova cultura, parte 4. Na verdade, temos um título para hoje. O nosso título de hoje é A Cultura do Reino é Andar com o Rei. Vamos dizer isso comigo? Vai lá. A cultura do reino é andar com o rei. 1, 2, 3 e... A cultura do reino é andar com o rei. Cara, é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai ler Mateus 6,13, que a gente tem feito aqui. Para você que ainda não acompanhou, depois você pode pegar lá no YouTube. A gente tem feito uma minissérie sobre o Pai Nosso. Quem é que não conhece a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Todo mundo conhece? Ah, tá. Eu estudei numa escola católica quando eu era criança, então todo dia a gente botavam lá assim, tipo, Pai Nosso que estás no céu, uma voz bem santa assim, e a gente tinha que repetir. Então, eu decorei essa, eu decorei da Ave Maria, do Santo Anjo do Senhor, eu sei todas, por causa da escola. Mas enfim, Mateus 6,13 diz, cadê? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Jesus, obrigada porque você está aqui. Obrigada porque você tem grandes coisas para nos contar sobre quem você é. E obrigada porque você facilita para que a gente te entenda e para que isso mude a nossa vida. Então, Pai, aqui agora a gente se coloca de coração aberto para o que você tem para falar com a gente hoje. Abre os nossos olhos para te ver como você é, para ver que você é grande e para ver que você está perto da gente. Em nome de Jesus, amém. Gente, quem aqui se considera uma pessoa distraída? Caraca, somos muitos. Achei que eu fosse ficar meio sozinha nessa. Vocês já foram chamados tipo de Alice, unicórnio, sabe? A pessoa que está assim, em outro mundo enquanto a vida está acontecendo. Cara, exatamente. Essa sou eu minha vida inteira. Quando o pessoal perguntava assim, Camila, se você tiver uma menina, eles já davam um nome assim. Se você tiver uma menina, bota o nome de Alice, que é a sua cara. Ou seja, me zoando, né, pessoal? Mas realmente eu acho Alice um nome bonito. Mas ok. Mas eu sou esse tipo de pessoa que estou com o celular na mão, alguém me liga, e eu estou falando no celular e eu começo a procurar o celular. Cara, você já fez isso? É desesperador, porque você não encontra de jeito nenhum. E aí você começa a falar com a pessoa assim, cara, eu não estou achando meu celular. É horrível, é horrível. Eu sou essa pessoa que procura o óculos quando ele está no rosto. Cara, é uma tristeza. E eu sou a pessoa que esqueceu... Quem foi na conferência? Com Nova Conference aqui? Então, eu esqueci a roupa que eu ia cantar no último dia, em casa. Eu lembro disso aí. Ele foi buscar em casa para mim, gente. Porque não só eu esqueci, como eu não levei uma extra. Porque como eu conheço o meu jeito, eu sei que é muito fácil eu esquecer as coisas, normalmente eu me preparo para caso eu esqueça alguma coisa. Só que dessa vez eu tinha feito um checklist. Eu falei, cara, impossível, eu dei check em tudo aqui. Impossível que eu esqueça alguma coisa. E eu realmente peguei a roupa que eu ia usar à noite, só que eu só esqueci de transportar ela para a mochila. Ela ficou em cima do sofá, ela não entrou na mochila. Então, já me disseram... a dica que me deram foi, no próximo ano você tem que fazer um checklist para pegar as coisas e um checklist para o que você coloca dentro da mochila. Esse aí eu ainda não estou evoluída para saber. E
cara, o último exemplo que eu me identifiquei muito essa semana foi aqueles videozinhos de Instagram, assim, que tem 30 segundos e que conta a sua vida toda em 30 segundos, né? Era uma mulher dando de mamar para o neném e balançando um carrinho. O carrinho vazio, vocês viram isso? Aí o carrinho vazio, daqui a pouco ela olha para o carrinho e fica assim... Aí ela olha... O neném está no colo dela. Cara, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Mas é a vida. Então, quem mais aqui se relaciona comigo, a gente faz parte dessa sociedade que se distrai com facilidade. E Jesus sabia disso, graças a Deus. Ele sabia disso e isso não foi um impedimento e nem é um impedimento para ele se revelar para a gente. Mas eu lembrei muito dessa parte da distração, porque quando a gente está distraído, a gente meio que vai andando, sabe? Vai vivendo pela vida de uma forma meio passiva. Você não está, assim, tomando muitas decisões. Você está naquele dia, assim, tipo, não, eu vou indo, é para fazer isso, não sei o quê. Você está meio distraído, assim, você não está fazendo muitas escolhas. E quando em Mateus fala de não nos deixe cair em tentação, cara, cair é uma atitude bem passiva na vida, não é? Cair. Alguém que planeja, tipo, agora eu vou cair. Normalmente não é uma coisa que você planeja, é uma coisa que simplesmente acontece. Quando você vê, você já está assim, no estabaco. Você se vê no movimento de cair no chão. A não ser, claro, que eu pensei assim, não, as pessoas vão rebater isso. Então, eu já pensei no que você pode falar. Não, mas é a pessoa que pula de paraquedas? Ela está caindo, mas ela está caindo ativamente, de propósito. Negativo. Ela está se jogando. Mas a parte de cair, ela não tem controle, não. A parte de cair, ela está lá na mão da gravidade, Deus que esteja com ela. Eu não tenho coragem. Eu sei que eu conheço algumas pessoas que já pularam de paraquedas. Cara, vocês são heróis. Eu nunca vou fazer isso. Mas, tipo, ainda assim, cair é uma parada bem passiva. E... cara, Jesus sabia disso, ele sabia das nossas distrações, ele sabia que, tipo, a gente ia andar um pouquinho meio sem saber para onde ir, muitas vezes. E eu fiquei, cara, mas se a Bíblia está falando, não nos deixe cair em tentação, e cair é uma coisa que a gente faz meio que sem planejar, qual é a nossa parte aqui nessa frase, sabe? Eu me senti, tipo, professora de português, assim, encontre o sujeito ativo, um negócio assim. E, cara, quando a gente fala, não é professora de português que fica fazendo essas coisas? Quem cai, cai, alguma coisa. Exatamente. Quem cai, cai. Exatamente, Mas, cara, e, na verdade, a parte ativa disso aí está na tentação. E não tem ninguém melhor para explicar para a gente o que é tentação do que a Bíblia, contando a história de Jesus e de Adão, que fala de momentos em que eles foram tentados. Para quem não lembra da história, talvez todos lembrem, mas eu vou falar só assim, caso alguém não lembre. Adão teve aquela história de que ele estava lá no jardim, todo feliz da vida, e Jesus virou e falou, cara, você pode comer de tudo que tem aqui, eu fiz tudo para você, menos essa árvore aqui, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. Aí veio a serpente... e falou que, gente, come isso aqui. Aí ele foi lá e comeu, ele e Eva, né, no caso, os dois. Aí fala que essa foi a tentação. E Jesus também, quando ele estava em jejum, 40 dias no deserto, ele foi também tentado. E houveram ali várias situações em que o inimigo sugeriu para que ele fizesse alguma coisa. Falou, se você é realmente filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão, se taca daqui, faz sei lá o quê, eu não lembro a terceira. Mas, tentação. Cara, em todos os casos, o que aconteceu foi, cara, se você pode fazer isso sozinho, faz. Para que você precisa de Deus? Faz você. Foi só isso a tentação. É tipo, cara, você consegue? Então vai lá e faz. Não precisa de Deus para viver sua vida. E, cara, se a gente pensar, é assim que se vive na vida. Por isso que cair é uma coisa tão passiva, porque é assim que a sociedade anda, né? Tipo, não é de hoje que a gente aprende que a gente tem que se esforçar, que o que a gente faz não está suficiente, que tem alguém muito melhor do que a gente, que tudo que você estuda, tipo, não é nada do lado de uma criança de 5 anos, que é
Einstein do século XXI, não é assim? Então, a gente sempre tem essa cobrança de que, cara, tem algo que eu não estou conseguindo, mas eu vou me esforçar. E esse ditado do no pain, no gain, sabe? Ele não é exclusivo da nossa geração. A vida inteira a sociedade foi assim, aprendendo a viver na própria força. E, cara, se a gente está vivendo na própria força, infelizmente, a gente está mais caindo do que vivendo, sabe? Porque tem uma hora que a gente não consegue. Sério. Tem uma hora que você fala e, cara, até aqui eu fui. E é por isso que, tipo, a gente batalha tanto com estresse, com ansiedade. Alguém aqui se considera uma pessoa que, de vez em quando, tem que ficar batalhando com ansiedade? Cara, isso é muito comum. E aí você vai aprendendo várias técnicas de lidar com a sua ansiedade. Eu, por exemplo, se eu fico ansiosa, gente, instantaneamente trava minha musculatura aqui, ó. Pá! Travou. Se eu não resolvo aquela trava, no final do dia eu tenho enxaqueca. Por ansiedade. Tipo, aconteceu alguma coisa que me deixou tensa, aí o meu corpo, pá! Recebe aquilo e fala, eu tenho que resolver, peraí. Ele fica em postura de ataque, sabe, assim. E eu tenho que aprender a tirar o meu corpo daquele lugar de postura de ataque e falar, fica quieto. Para de ficar querendo se meter nas coisas. Para de ficar querendo se preocupar. E eu gosto muito da Nica, da minha irmã. Vocês conhecem a Nicole, minha irmã? Ela, de vez em quando, me ensina umas coisas assim tão simples. Esses dias ela virou e falou, Camila, eu acordei com minha garganta doendo. E OBS, ela teve que operar a garganta porque ela teve uns abscessos aí, tipo, quase morreu. Eu acordei com minha garganta doendo, mas eu decidi não ir no hospital. Por quê? Eu perguntei para o Espírito Santo se era para eu me preocupar. Ele falou que não, vai passar. A gente tem noção que a gente pode fazer isso todo dia? A gente esquece. A gente começa a se preocupar e depois, quando a gente já está assim, morrendo, a gente lembra, tem Deus na história, né? Cara, antes de se preocupar, você pode virar e falar, Espírito Santo, preciso me preocupar? O que eu preciso fazer aqui? E ele vai te direcionar. A gente é mais guiado pelo Espírito Santo do que a gente imagina. Hoje, aqui, eu acabei de saber que ontem a gente veio lá da Pavuna e a gente errou o caminho. Nem te contei, moço, você vai ficar sabendo agora. A gente errou o caminho na volta e a gente estava no lado contrário da Avenida Brasil, que a gente devia estar. E não só indo para o lado contrário, a gente perdeu o primeiro retorno. Aí ele veio perguntar aqui para a gente, e aí, como é que foi a volta? Vocês conseguiram chegar bem? Aí eu falei, cara, a gente conseguiu chegar, mas obviamente a gente se perdeu. Aí ele falou, OBS, que eu estava brigando com o Gabriel na hora que ele perdeu o primeiro retorno, que era ele que estava dirigindo. E aí ele falou assim, cara, mas que bom que vocês perderam o primeiro retorno, porque aquele retorno fica num lugar muito perigoso. Que bom que vocês pegaram o próximo. Eu, o quê? Espírito Santo, era você? E eu estava ali brigando com o Gabriel, foi mal, mozinho, mas era o Espírito Santo. E eu não percebi. Mas, enfim, cara, se você consegue esperar, se você consegue, para que esperar Deus? Esse era o resumo do que é uma tentação, sabe? E na igreja, a gente ouve muito assim, tipo, cuidado. Não aqui nessa igreja, mas, tipo, cuidado com a tentação, com o pecado. Tipo, fica de olho aberto, você pode estar caindo num buraco. Tipo, você anda meio assim, sabe? E, cara, na verdade, tudo que Jesus está ensinando pra gente é, cara, se você tem Deus disponível, para que você vai tentar sozinho? E eu gosto muito dessa oração do Pai Nosso, porque nada mais é do que Jesus ensinando a gente o que pedir. Porque nem a gente sabe quão distraído a gente é. Então, ele fala assim, olha, eu vou te ensinar. E você vai pedir assim, Deus, me livra de toda tentação, me ajude a não cair em tentação. Porque quando a gente fala isso, a gente está tornando aquilo real. Não foi assim que o mundo foi criado? Jesus falou e, puf, de repente, apareceu um universo inteiro. E esse mesmo poder ele colocou dentro da gente. Então, quando ele ensina a gente a falar isso, ele está falando, cara, eu vou te ajudar a não se embolar nos seus próprios pés.
E você mesmo vai declarar as coisas que você precisa declarar na sua vida. Amém? Então vamos lá, estão me acompanhando? Cara, tem mais um exemplo disso que eu amo, que são os Salmos. Os Salmos de Davi. Ele fala muito sobre confiar em Deus. E tem um que é o Salmo 40 que fala: eu esperei confiante no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele me ouviu, e me tirou do poço que eu estava perdido, e me colocou sobre os pés na rocha. Amém para isso aí? Essa é a nossa vida. E eu lembrei muito de uma pregação do Fragale, que eu tinha que citar aqui, porque, cara, eu não sei se vocês têm o hábito de vir na quinta-feira, mas o Fragale fez uma pregação um dia antes da conferência. Que dia foi a conferência? 20? Então, cata lá a pregação do dia 19 no YouTube e assiste, porque foi tipo assim, você não respirava durante a pregação de tanta coisa incrível que estava sendo falada. E uma das coisas que ele falou foi que, na época do reinado de Saul, a Arca da Aliança, que era o lugar onde tinha a presença de Deus, o lugar onde a galera ia lá e tipo, fazia os sacrifícios e tal, essa arca tinha sido roubada por um povo. Mas que mesmo com a arca roubada, a galera continuava indo no templo deixando o sacrifício. Sem a presença de Deus lá. Tipo, como assim? Qual o sentido disso? Para que eu estou fazendo isso, sabe? Então, às vezes, nem tudo que a gente acha que está fazendo o certo é realmente que Deus está direcionando a gente, sabe? As pessoas chegavam lá e estavam fazendo o que elas aprenderam que era certo. Eu tinha que ir lá, pedir perdão e deixar a minha oferta. Mas, cara, a presença de Deus não estava lá. E era uma coisa tão distante que ninguém nem sabia. Eu não sei, aliás, eu perguntei para o Gabriel se as pessoas sabiam que a arca tinha sido roubada. Ele falou que pelo menos uma galera sabia, porque teve uma mulher que teve um filho lá e chamou Icabode. Ah, o Gabriel sabe mais das coisas do Antigo Testamento do que eu. Que significa foi-se a glória de Deus. Então alguém sabia. E eu imagino essa galera que já sabia que a arca tinha sido roubada, indo lá e tipo, pelo menos eu estou fazendo minha parte, sabe? Posso fazer nada. E quando Davi começou a reinar, ele trouxe a arca de volta. E não só trouxe a arca de volta, como ele não colocou ela escondida. Ele colocou, tipo, num tabernáculo onde todo mundo via. E a presença de Deus era disponível para todo mundo. E todo mundo chegava lá e ficava, tipo, 24 horas louvando. E nessa época foi a época em que a maioria dos salmos foi composta. Olha que irado, porque os salmos são canções, né? Porque, cara, se você está diante da presença de Deus, não tem como isso não inspirar você na sua vida. E a presença de Deus, ela é liberada para a gente, sabe? Então, recebe a força que você precisa, a direção que você precisa dele. Não tenta viver sem ele. Confia que ele está te direcionando. Confia que você tem o Espírito Santo dentro de você. E que ele é muito grande e ele tem coisas incríveis para você. Amém? E Deus nos fez para funcionar confiando nele. Descansar em quem Deus é uma postura ativa. Descansar em quem Deus é uma postura ativa. Fora isso, a gente só está caindo mesmo. E ele nos livra do mal, que é a segunda parte do versículo. Vocês já assistiram Mr. Bean? Quem é que não sabe o que é Mr. Bean? Todo mundo sabe o que é Mr. Bean. Não é da minha época também, eu sei que muito menos da época da galera mais nova, mas os meus pais se escangalhavam de rir assistindo o Mr. Bean. Tipo, eu estava lá no quarto e aí, de repente, eu ouvia, tipo, lá na sala, meus pais morrendo de rir com o Mr. Bean. E o Mr. Bean, lembra como é que ele andava? Era muito engraçado, porque ele andava assim, fazendo qualquer coisa, mexendo lá na câmera dele, e ele andava em lugares que não tinham chão e, de repente, alguém botava um guindaste ali, ele subia e estava no teto de um lugar, e daqui a pouco ele estava em outro lugar, e as coisas iam, tipo, o mundo caindo ao redor dele, e ele só, tipo, pá, andando ali, distraidaço, e no final ele chegava onde ele tinha que ir. Eu sinto que a gente é um pouquinho Mr. Bean na vida. A gente está andando assim, a gente está aqui, ó, pá, de boa, vou continuar pisando. Sabe que nem criança pequena, que você bota ela aqui no palco e ela vai continuar andando, como se continuasse o chão?
E aí o pai fica, meu Deus, essa criança é maluca, e pega ela, tipo, já quase caindo no chão. Exatamente, isso é que a gente é um pouquinho assim. E Deus está dizendo, aqui, eu amo essa parte, tipo, eu amei falar sobre esse versículo, porque ele está falando que ele nos livra do mal. E quando ele fala disso, ele não está falando só de uma coisa que ele faz, que Deus faz, mas está falando de uma coisa que Deus é. Inclusive de uma das principais características de Jesus, que é ser o nosso Salvador. Cara, ele é o nosso Salvador. E ele está dizendo aqui que ele nos livra. Essa palavra que ele usa é a mesma que depois Paulo vai usar em Romanos. Eu botei aqui? Botei. É aquele versículo que eu botei, Isa. Mari, quem está aí? Vamos ver, 1, 2, 3 e pá. E assim, todo Israel será salvo. Está escrito em Romanos. Virá de Sião o Redentor, o Libertador, o Salvador. É a mesma palavra. Que desviará de Jacó a impiedade. Essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados, quando eu remover tudo o que me afasta deles. E isso aí é uma citação de Isaías. Ou seja, imagina a loucura que era quando Jesus estava falando essa oração para uma galera que vivia no Antigo Testamento. Imagina a galera, o perfil da galera que estava ouvindo Jesus ensinar isso. Jesus já começa falando, Pai Nosso. Que cara é esse que está dizendo que é filho de Deus? Que cara é esse? E ele ainda termina dizendo que ele é o Salvador, porque essa palavra aí é a mesma que Isaías falava, que o Redentor vai vir de Sião, a graça de Deus chegaria aos homens. Imagina, cara, se pra gente já é tipo, uou, ouvir isso, imagina para essa galera que estava ouvindo ali ao vivo Jesus falando, e Jesus nem aí, ele se apresenta para todo mundo, quem quiser recebe, ele está completamente disponível para a gente, amém? E, na verdade, o Pai Nosso inteiro, e tudo que Jesus faz, na verdade, nada mais é do que uma forma de mostrar quem Ele é. A Bíblia usa uma palavra que eu amei, eu já contei para todo mundo essa semana, que eu ouvi numa pregação, e aí quando eu ouço uma coisa que eu gosto muito, eu saio contando para todo mundo, que é, a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica. Palavra bonita. Fala comigo, antropomórfica. Agora, 3 vezes rápido. Antropomórfica, antropomórfica, antropomórfica. Cara, a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica. O que significa isso? Que a Bíblia pega um evento, uma coisa, uma pessoa, um Deus, que não é humano, que é sobre-humano, e descreve de uma forma que nós humanos conseguimos entender. Por isso que a Bíblia fala tanto, mostra Jesus em várias atitudes super-humanas. Tipo, Jesus estava no barco dormindo. Quem tem sono aqui? Se você fala assim, Deus, não sei o quê. Mas, cara, Jesus estava dormindo. Ah, está dormindo, é. Você se identifica com aquilo. Fala que Jesus viu os fariseus lá roubando o dinheiro da galera, fazendo um monte de coisa, e ele saiu virando as mesas do lugar. Cara, você já se revoltou na vida? Você consegue se relacionar com isso? Olhar uma parada e falar, que negócio é esse? Ah, que raiva. Consegue se relacionar com isso? E, cara, um que eu amo é que Jesus já tinha ressuscitado e ele chega na sala onde os discípulos estão reunidos. E assim, ele decide não usar a porta. Ele só, tipo, oi, galera, voltei, tô aqui. Aí a galera vira e fala, é um fantasma! Aí Jesus, não, gente, sou eu, cara, eu só não usei a porta, achei que a gente já tinha passado aqui dessa necessidade, corpo glorificado e tal, não preciso mais da porta, né? E a galera, um fantasma, um fantasma. Aí sabe o que ele faz? Senta e começa a comer. Aí a galera, é Jesus! Cara, a gente é muito assim. A gente é muito assim. E o irado é que ele começa a comer, o pessoal reconhece que é Jesus, e a Bíblia fala que os olhos deles se abrem e eles entendem todo o plano da salvação. Eles entendem por que Jesus veio, por que ele teve que morrer, por que ele ressuscitou, quando ele sentou para comer. Caraca! Deus faz muita questão de ser Deus para você, para a gente. E de ser muito fácil de viver Ele, muito fácil de você entender Ele. E, cara, quando a gente começa a perceber
a grandeza de Deus no nosso dia a dia, assim, nessas formas simples, os nossos olhos se abrem para a grandeza, para o plano maior dele, para o sonho dele na sua vida. É quando você começa a perceber Deus ali no seu dia a dia, sabe? É quando você começa a perceber Deus trazendo o ônibus rápido que você precisa e você chega exatamente na hora que você precisa. Ou então, tipo, aquele dia que você acorda e fala, não estou com vontade de aula hoje. Cara, nesse dia o professor não vai. Isso é muito de Deus, essas coisas, sabe? E você começa a perceber Deus nisso. E, cara, quando você está diante de uma situação que é realmente tensa, que é realmente um caso de vida ou morte, Ele é o mesmo Deus, sabe? Ele já se provou Deus para você em coisas tão menores, então Ele não vai te abandonar nas coisas grandes também. Amém? Vamos falar do que Ele é aqui, no Pai Nosso, para a gente finalizar. A oração toda é Jesus se apresentando como o grande eu sou. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Você precisa de um pai? Como a oração começa, né? Pai Nosso. Você precisa de um pai? Cara, eu sou o filho de Deus e eu não quero ser filho único. Eu quero que você seja comigo, filho de Deus. E agora você tem acesso ao seu pai. Você precisa de cuidado? Eu sou um rei e eu te trouxe para ser o meu povo. Venha a nós o seu reino. É para você, é para a gente viver isso. Você precisa de pão? Eu sou a sua provisão para as suas coisas diárias, para as coisas pequenas. Nada vai te faltar. Você precisa de perdão? Eu sou a garantia do seu perdão, eu derramei o meu sangue. E você pode falar, perdoa os meus pecados com a certeza de que você é perdoado. E você pode viver como uma pessoa que não tem culpa. Você pode viver como uma pessoa que não tem culpa. Cara, por favor, não aceita nenhum pensamento de condenação na sua cabeça. Tudo que faz você olhar e falar assim, mas eu acho que eu não sou o suficiente, mas não sei o quê. Tudo que faz você ficar pequeno e ficar olhando para você e se ver assim num cantinho escuro, cara, não aceita isso. Tudo que faz você olhar para Jesus é o que está de acordo com a palavra. Tudo que faz você ver quão grande Ele é e quão grandes são as aventuras que vocês têm juntos pela vida é de Deus, sabe? Você está precisando de amor? Precisando aprender a amar? Está com dificuldade de perdoar o coleguinha que pisou no seu pé? Cara, eu sou a fonte do amor. Você pode pegar isso de mim também. Não precisa tentar sozinho. Não precisa tentar sozinho. Eu te resgato. Eu amei isso aqui. Porque essa palavra libertador e essa palavra do eu te livro do mal significa resgatar para si. Então, quando Deus te livra do mal, Ele não é tipo seu amigo que está andando com você na rua e vê tipo um cocô de cachorro e faz assim, e te empurra para você não pisar. E aí você quase bate, morre, mas pelo menos não pisa ali. Não, é ao contrário. Para te resgatar, Ele puxa você para Ele mesmo. Ele puxa você para Ele mesmo. Você está nele. Isso é resgatar. Isso é a salvação. É Deus puxando a humanidade para Ele mesmo. É Deus colocando tudo que a gente precisa nele mesmo. E a gente respirando, sabe? A gente vivendo nisso. Ele fala, eu sou o seu Salvador. E como eu cresci em igreja, eu acho que, por incrível que pareça, talvez eu tenha demorado mais a entender o Salvador, porque quando a gente aprende Salvador, a gente aprende o quê? Cara, você foi salvo do inferno, e isso tá certo, é verdade, você foi. Em Jesus, você tá com Ele pro resto da vida, cara. Jesus não tem nada diferente para você do que você andar com Ele para sempre e viver todas as coisas boas que Ele tem para você para sempre. Mas Ele é seu Salvador em todos os níveis que você precisa ser salvo. Ele salva você de você mesmo, Ele salva você dos sentimentos bagunçados, Ele salva você, salva a gente, sabe, das mentiras que acabam se acumulando na nossa mente. Às vezes a gente não consegue enxergar o que é a verdade e o que não é. Ele salva a gente em todos os níveis que a gente precisa ser salvo. Literalmente, Ele salva a nossa vida todo dia. Ele salva a nossa vida todo dia. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Salvador e Ele quer se revelar a você em todos esses níveis. Você pode ficar em pé, a banda pode vir.
Sabe, quando a gente olha quem Jesus é, a gente aprende quem a gente é, como a gente estava cantando aqui. E o nosso coração começa a se encher de ingratidão, porque na verdade a gente vê que a gente realmente não merece nada disso. E cara, a resposta natural do seu espírito, sabe, quando começa a coçar aí dentro, uma vontade de conhecer mais a Deus, uma vontade de se render a Ele, de viver as coisas grandes que Ele tem para você. Cara, a resposta natural do nosso espírito é dizer: Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder para sempre. Para sempre. Para sempre você reina na minha vida, Jesus. Para sempre você reina nas nossas vidas, Pai. Você cuida de nós como um bom rei. E você não nos deixa andar por lugares que a gente vai se machucar. O seu poder, ele é grande na nossa vida. O seu poder, ele é real na nossa vida. E a sua glória, a sua beleza, ela é para a gente ver. É para a gente participar da sua glória, Jesus. Para a gente admirar quão grande você é. Porque não tem fim a sua beleza, não tem fim a sua graça. E Pai, muito obrigada por você ter colocado essas palavras na nossa boca. Muito obrigada por você ter ensinado a gente o que a gente pode pedir, o que a gente pode olhar em você, Jesus, que você é o nosso Pai, você é o nosso pão, você é o nosso perdão, você é tudo que a gente precisa, Jesus. E tudo que a gente mais quer hoje é te experimentar, Pai. Como a Bia falou, como se fosse a primeira vez. Abre os nossos olhos, Pai, como você abriu os olhos daqueles discípulos. Abre os nossos olhos para que a gente entenda o que é ter você na nossa vida. Qual é o conforto, qual é a confiança que a gente pode andar. Que a gente sempre vai acabar no caminho certo, porque você faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, porque você está do nosso lado, porque você nos direciona, mesmo quando a gente acha que não está te ouvindo, você está falando e o nosso espírito te entende, o nosso espírito te entende. Então abre os nossos olhos, Pai, e que cada pessoa aqui te perceba hoje, Pai. E veja que você está sorrindo para nós, Jesus. Que você está totalmente disponível. E que você nos chamou para reinar com você. Que a beleza do seu reino é que nós podemos andar com o Rei todos os dias. Todos os dias. Cara, adora Jesus com as suas palavras. Levanta sua mão.